meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos agora então no nosso 8º capítulo deste livro maravilhoso que a gente está estudando nesse desafio. E dando continuidade ao capítulo anterior, nossos amigos espirituais então, depois de conhecer um pouquinho da história de Anselmo, aquele paciente psiquiátrica que retornou infelizmente à clínica porque tem na verdade muitos espíritos obsessores que foram suas vítimas no passado que estão ligados a ele. E eles tinham combinado, se vocês leram e assistiram o vídeo anterior, que às 23 horas eles iriam realizar uma reunião desobsessora com o fim de afastar esses obsessores de Anselmo, para que eles consigam então ter esse contato mais próximo com esse espírito, porque logo mais ele vai desencarnar. E aí, antes disso, eles estão discutindo um pouco a respeito do genoma humano. Então, os médicos começam a discutir um pouco, porque a ciência ela tem estudado muito sobre isso, sobre estudar o corpo, estudar as células, a hereditariedade, porque muitos cientistas e médicos, eles, através dos estudos, eles concluem que muitas das doenças que nós temos ou se dão por hereditariedade, ou seja, alguém da família já teve algo parecido, ou outras causas que geraram aquela doença. Então, se a gente conseguir descobrir que a gente vai ter uma doença antes, a gente vai conseguir então se prevenir. E eles discutem sobre a positividade disso, porque daí, imagina, se for estudado realmente isso e eles concluírem de um jeito de, desde a gestação ou desde o nascimento, descobrir-se todo e qualquer tipo de doença que a pessoa vai ter durante a vida, as pessoas então vão se prevenir mais. E além disso, vão levar uma vida mais regrada e mais saudável. Então isso será muito positivo. Mas por outro lado, as pessoas podem ficar também um pouco insatisfeitas, porque nós sabemos que a lei divina de causa e efeito, ela não falha. Então, por mais que você descubra que vai ter certa doença, faça de tudo durante toda a sua vida para que diminua o efeito ou não tenha, e mesmo assim tem, imagine, pode dar um pouco de revolta. Mas a gente não tem como segurar isso, porque através da lei de causa e efeito, a gente vai ter que colher o efeito de tudo que a gente causou, porque isso faz parte também da lei da reencarnação. Então eles discutem um pouco sobre isso e logo em seguida então vão para a sala onde vão iniciar a reunião mediúnica. E aí eles então vão envolver, o Anselmo já está dormindo, então vão envolver o espírito dele, vão levá-lo até essa sala, vão fazer um semicírculo em volta e eles conseguem perceber que ele já está lá sendo, imagine, ele é obsidiado 24 horas por dia, porque quando ele dorme, os obsessores ficam criando cenas mentais na mente dele para ele relembrar tudo que ele sofreu nas trevas e tudo que ele já fez contra aquelas pessoas, aqueles espíritos. Então vejam, bem tormentoso. E aí a Dona Maria Modesta vai receber a primeira entidade obsessora dele e vai chegar logo perguntando, lógico, tá revoltado, o que eles estão fazendo, o que eles estão querendo fazer, por que eles não estão deixando a lei divina se cumprir da lei de causa e efeito, porque eles estão querendo atrapalhar. Que aí, com todo jeito, todo tato de esclarecedor, o Dr. Inácio Ferreira vai então explicar aos poucos que eles não querem parar a lei divina, pelo contrário, eles querem dar continuidade, eles querem então que tudo ocorra normalmente, porque nós não temos esse poder de julgar e nem de punir ninguém, porque a gente recebe, através da lei da atração, de causa e efeito, naturalmente, então a gente não precisa de ninguém para fazer essa nossa punição por nós. Então eles vão falar sobre isso, vão falar também que, além de Anselmo ser sofredor, todos aqueles espíritos que estão em volta dele por muitos anos também são sofredores. E até nesse aspecto, ele vai dizer uma parte bem bonita,
que eu vou falar aqui para vocês. Ninguém sofre sem razões justas, embora desconhecidas na ocasião em que surgem as dores. A lei de causa e efeito funciona por automatismo, recolhendo nas suas malhas todos aqueles que estão comprometidos com a divina justiça. Não cabe, pois, àquele que se considera vítima o direito de impor cobrança indébita por desconhecimento dos fatores que se desencadearam o transtorno. E através dessa conversa eles vão aos poucos, então, se entendendo. E aí a mãe de Anselmo aparece e ele se recorda dela. Ele fica feliz ao vê-la, porque ele fala: a senhora era a senhora mais bondosa daquela fazenda, nos tratava com muita educação, muito bem, muito diferente do seu filho. Então a gente está muito feliz de ver a senhora toda iluminada. Até pergunta: a senhora veio nos buscar? E ela fala que não. Então eles vão conversar um pouco, ela vai abraçar ele e ao final ele vai dizer que ele vai aceitar então esse auxílio que os amigos espirituais estão oferecendo por conta dela, por toda a bondade e por toda a gentileza que ela teve durante a vida com essas pessoas. E aí teremos mais uma entidade que eles vão receber, que para mim foi a mais impactante. Ela se chama Irmã Esmeralda, né? Esmeralda. E ela vai chegar aos tormentos através da médium Matilde, vai chorando, pedindo socorro, dizendo que não aguenta mais sofrer, não aguenta mais aquele sentimento de angústia. E eles vão dizer então que ela começa a falar que é muito fácil então para aqueles outros irmãozinhos que estavam juntos serem encaminhados, porque com ela foi a que mais sofreu, porque Anselmo então, quando encarnado, abusou dela sexualmente. E depois disso, a vendeu para o mercado carnal. E tudo isso enganada, porque ela achava que era para ela trabalhar na cidade grande, né, na capital, para fazer outros tipos de trabalho. E ela também acreditava que estava doente, achou que ela ia então realizar um tratamento na capital, mas não, ela estava na verdade grávida. E por conta de Anselmo, foi realizado um aborto. E depois disso, obviamente, ela foi jogada nesse mundo de bordéis e não conseguiu sair. Até o final da sua vida, ela trabalhou com prostituição, mesmo nunca gostando, sempre sofrendo. E diz que ao final ela faleceu com sífilis e tuberculose. E diz que sofreu horrores após a desencarnação, né, de ver o corpo dela todo comido, e diz que sempre lembrava então, quando ela sentia as dores fortes, da imagem de Anselmo, dele abusando dela. Enfim, ela chora e fica tão nervosa que eles dizem que parece que ela vai desmaiar de tanto ódio. E aí, como sempre, Dr. Inácio faz então aquele esclarecimento, aquele consolo, explicando para ela que aquilo na verdade faz mal para ela, que é só através do perdão que a gente vai conseguir seguir em frente, que a gente vai conseguir então receber esse amor que Jesus sempre nos deu. Jesus que recebia aquelas mulheres sem querer saber de onde que elas vinham, o que elas faziam, eles apenas acolhia e amava. Então, e aí ela fala: mas eu nunca amei e nunca fui amada. E ele vai dizer: sim, você está enganada, você é amada e você já amou. E falou de Jesus mais uma vez. Ele vai dizer: sim, você foi e é amada por aquele que é o pastor de todas as ovelhas e que as conhece a todas, individualmente. Eis-me aqui em seu nome, a fim de recolhê-la e levá-la até seu rebanho amoroso. Chegou o momento de parar de sofrer, de ter as suas inenarráveis angústias diminuídas, o seu coração cicatrizado dessas feridas pungentes. Jesus é a porta, é o caminho para a redenção, é a vida em abundância. E aí, aos pouquinhos, eles conseguem também que ela aceite esse encaminhamento. Então, nesse dia eles conseguiram encaminhar alguns desses obsessores através de leitos que foram encaminhados para outros
hospitais espirituais e disseram que muitos outros obsessores não foram esclarecidos naquele dia, mas também de alguma forma se comoveram e também aceitaram esse auxílio espiritual, né? Que maravilhoso que é esse trabalho espiritual, como que a gente pode ver tudo isso. Para encerrar, eu gostaria de ler mais uma parte que é da conclusão do Dr. Juliano Moreira a respeito dessa grandiosidade que é o trabalho da espiritualidade e da consciência da lei de causa e efeito quando estamos encarnados também. Então, ele vai dizer: quando for possível compreender-se a vida partindo-se do mundo causal em que se origina para a Terra e experienciar-se as atividades que se operam de cá para lá, ou seja, do mundo espiritual para a Terra, ter-se alcançado o momento clímax da evolução planetária. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas histórias, assim como eu, e amanhã a gente volta para continuar o nosso desafio. Um beijo!